Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso, alguns probleminhas aqui técnicos, mas o importante é que nós vamos desfrutar de muita informação e conhecimento hoje. Uma aula de Excel avançado com aplicação de dashboard em vendas. É um prazer ter vocês aqui, PIP Treinamento e ACE. Então, para iniciar, eu queria só informar vocês que eu estou utilizando a versão mais nova do Excel, que é o Microsoft Excel 365. Essa versão foi disponibilizada há pouco tempo e ela traz uma gama de recursos novos, como por exemplo a ProcX, que é uma ferramenta, que é uma função fantástica. E aí depois vocês podem, é uma assinatura, vocês podem depois conhecer essa versão aí, é uma versão online, e aí desfrutar dos aplicativos do Microsoft Office. Nós vamos trabalhar hoje com dashboard. Então, o que é um dashboard? Dashboard é uma ferramenta de gestão da informação que ajuda no acompanhamento das métricas que indicam o desempenho de um negócio, setor ou processo. Elas são customizáveis, como nós vamos ver aqui no curso, para atender às demandas específicas de cada empresa ou da área específica. No nosso caso aqui, vendas. Eu estou usando uma máscara, estou sendo politicamente correto, como manda aí os especialistas da área da saúde. Nós estamos aqui num ambiente controlado, mas mesmo assim estou usando a máscara para dar um exemplo. Sejam todos bem-vindos e a partir de agora nós vamos trabalhar com esse modelo aqui, esse dashboard, que nós temos aqui lojas, vendedores, e nós vamos aprender a fazer passo a passo esse modelo que eu acho muito bonito visualmente falando. Então, vocês já receberam o link, e aí tem esse arquivo chamado Base Vendas. Esse arquivo tem exatamente, eu vou clicar aqui, Ctrl setinha para baixo, e esse arquivo tem exatamente 5.630 linhas. Nós temos uma base de dados considerável aqui, contemplando os anos de 2018 e 2019, as vendas de 2018 e 2019. Eu queria deixar aqui só um aviso para vocês acessarem aí o anexo para baixar o arquivo, né? Essa base de dados venda que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Bom, esse arquivo tem 5.630 linhas, muita informação. As vendas vão de maio de 2018 até maio de 2019. Nós vamos poder visualizar isso no dashboard, quando a gente montar o dashboard. Aí aqui nós temos o mês da venda, nós temos o ano da venda, temos a data que foi realizada a venda, a entrega. Nós temos o vendedor que realizou a venda, a loja, nós temos aqui 3 lojas, loja 1, 2 e 3. O tipo de transação, cartão de crédito, cartão de débito. Nós temos a seção que o produto foi vendido, pet shop, informática, papelaria, brinquedo, games. Nós temos o valor da venda e a comissão que foi paga desse produto que foi vendido. E aí, com base exatamente nessas informações, é que nós vamos montar o nosso dashboard. Clicando em qualquer parte dessa base de dados e clicando aqui em Design da tabela, você vai conseguir visualizar o nome que foi dado a essa tabela, que é exatamente Base Vendas. E esse nome é muito importante porque nós vamos utilizar ele para puxar os dados. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós já temos uma planilha aqui, a base vendas. Nós vamos criar uma nova planilha. E nós vamos chamar essa planilha, então clique duplo aqui, de dashboard. Pronto, bem simples, uma nova planilha com o nome de dashboard.
E é exatamente aqui que nós vamos começar a criar o nosso dashboard. Lembrando que nós temos cursos presenciais e os cursos online. Eu preciso falar nisso porque essa aula de hoje é apenas um conteúdo que é mostrado nos nossos cursos. É um curso muito completo e o dashboard também é ensinado lá, só que de uma outra maneira. Então é interessante que vocês acessem o site da PIP e conheçam os nossos cursos, principalmente o curso de Excel e o curso de Power BI, que eu vou falar daqui a pouco. Então, uma vez estando aqui na planilha dashboard, eu vou clicar em B3 e é exatamente aqui que nós vamos inserir a nossa primeira tabela dinâmica. Nós vamos trabalhar com tabela dinâmica. Só que antes disso, eu vou pintar essa área de preto. Então, eu vou clicar aqui na célula 1, segurar o Shift e usar a setinha para a direita até a coluna X. Até a coluna X. Mantenho o Shift pressionado e vou até a linha 40. Então, na linha 40, exatamente aqui, nós vamos pintar toda essa área de preto. Fique à vontade para escolher a cor que você quiser. Então, nós vamos aqui, de forma bem simples. Pronto, nós vamos escolher aqui a cor preta, cor de preenchimento das células. E nós temos essa área todinha pintada de preto. Tudo bem? Eu vou clicar agora exatamente na célula B3. E é aqui que nós vamos inserir a nossa tabela dinâmica. Então, eu vou clicar em inserir. E aí nós vamos aqui em tabela dinâmica. E eu preciso informar aquele nome aqui, base vendas. Então, ele diz, escolha os dados que deseja analisar. Selecione uma tabela ou um intervalo. No nosso caso, uma tabela. Então, igual, base vendas, que é exatamente a nossa base de dados, base vendas. Confira se está tudo ok. Quando você clicar no botão OK, ele vai montar para a gente aqui um relatório de tabela dinâmica, que ele diz exatamente o seguinte. Para criar um relatório, escolha campos na lista, para que você possa montar a tabela dinâmica. Mas que campos são esses? São exatamente esses campos aqui. E aqui, inicialmente, eu vou utilizar exatamente a loja, que eu quero saber quais são as nossas lojas. E um pouco mais abaixo, o valor da venda. E aí perceba que a loja ficou aqui em linhas e em valores nós temos a soma do total das vendas. Você consegue ver facilmente aqui que nós temos 3 lojas. Então eu vou remover essas linhas de grade aqui, para não ficar estranho esse design. Então nós vamos aqui em exibir e vamos retirar as linhas de grade. Vou pintar novamente essa área aqui de preto. Só vou fazer isso mais essa vez, não é preciso fazer depois. Pintar novamente de preto aqui. E mudar alguns nomes. Por exemplo, aqui nós vamos colocar lojas. E aqui nós vamos digitar vendas. Simplesmente, lojas e vendas. Eu vou selecionar esses valores e vou definir essa formatação aqui como separador de milhar. Seleciono agora os cabeçalhos da tabela dinâmica, os dois, centralizado. E eu vou fazer uso de um atalho que é o Ctrl Shift F. Ctrl Shift F vai abrir o formatar células exatamente na fonte. Só que eu não quero a fonte. Eu quero o preenchimento. Vou clicar em preenchimento e vou definir um efeito de preenchimento aqui para as nossas células. Vou clicar em efeito de preenchimento e vou definir da seguinte forma. Essa segunda cor aqui vai ficar azul, mas a primeira cor nós vamos escolher preto. Preto e azul. E aí nessas variações eu vou escolher esse aqui.
vai ficar preto nas bordas e azul ao centro. Vou clicar no botão OK. OK novamente, nós temos esse efeito visual muito legal, um estilo, uma variação de cor aplicada na própria célula. Vou só definir a fonte branco. Pronto, era exatamente isso. Então nós temos a primeira tabela dinâmica pronta aí, bem simples, onde nós podemos evidenciar as 3 lojas e o total geral que foi vendido nos anos de 2018 e 2019, isso de maio de 2018 até maio de 2019. Clicando aqui na base de vendas, eu estou falando dessas lojas aqui, onde nós temos 3 lojas, e estou falando do valor da venda, e nós conseguimos visualizar isso de forma bem simples, bem prática aqui. Algo que você precisa fazer com a tabela dinâmica, para que ela não fique mudando de tamanho, é o seguinte: você vai clicar com o botão direito em cima da tabela dinâmica e vai clicar em opções da tabela dinâmica. Pronto, estão me pedindo aqui para ir mais devagar, me desculpe, vamos um pouco mais devagar. Até porque nós não temos pressa, precisamos aprender. Então, a tabela dinâmica já foi feita, aqui nós temos a tabela dinâmica montada, e uma coisa que você precisa fazer é clicar com o botão direito em cima da tabela dinâmica, opções da tabela dinâmica. E aí você precisa desmarcar esta opção. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Se você deixar essa opção marcada, a tabela dinâmica vai ficar dançando. Quando tiver um valor menor, ela encolhe a coluna. Quando tiver um valor maior, ela vai expandir a coluna. Então, vamos deixar desmarcado. Por favor, confirme no e-mail de vocês, o anexo também foi enviado. Verifique aí se está na caixa spam, se o arquivo chegou. Porque sem a base de dados não tem como fazer nada, né? Tudo bem? Vou aguardar um pouquinho aqui para que vocês possam verificar isso aí. Nós vamos ter 2 lives, hoje e amanhã. Hoje uma tabela dinâmica, que nós vamos transformar em um dashboard. E amanhã um fluxo de caixa projetado, interessante para quem trabalha na área financeira, interessante para contadores, vamos fazer passo a passo. E o que é interessante para você que está assistindo a nossa live, é que amanhã, no final da aula, a gente vai liberar um super desconto em nossos cursos de Excel, tanto presencial como online. E a dica é aproveitar esse desconto, que é imperdível. Para quem tem interesse no Power BI, nós temos uma turma que está fechando e nós temos ainda 8 vagas. E olha, o Power BI é uma ferramenta impressionante, uma ferramenta super importante, que está sendo muito requisitada pelas grandes empresas. Além do Excel avançado, que se tornou pré-requisito, o Power BI logo também vai se tornar pré-requisito para você que precisa ter um know-how. Quando você precisar analisar dados ou precisar apresentar informações consolidadas de uma base de dados, o Power BI é excelente. Nós temos um curso de 24 horas. Então aproveitem essa promoção para se inscrever nos cursos. Ainda restam 8 vagas. Então já deu tempo de pegar aí a base de dados, né? Só lembrando, essa opção ajustar automaticamente, nós vamos deixar desmarcada. Muito bem. Então nós temos aqui uma primeira tabela dinâmica e nós vamos usar essa tabela dinâmica para fazer uma cópia dela. Vou selecionar toda ela, o famoso Ctrl+C, e nós vamos pular aqui 1, 2, 3 linhas na linha 10. Vou clicar exatamente na célula B10 e
Ctrl V para colar essa tabela. Essa linha tracejada aqui você cancela pressionando a tecla ESC no teclado. Pronto. Então você tem aqui duas tabelas exatamente iguais. Aí você me diz, qual é a vantagem disso? Ter duas tabelas iguais, nenhuma. Então precisamos mudar a segunda tabela. Ao invés de loja, vamos colocar vendedores. Então nós vamos desmarcar aqui do lado a loja e vamos marcar o vendedor. E aí todos os nossos vendedores estão listados aí, que é do Daniel Lima até a Sandra Alencar. Aqui eu vou digitar vendedores e vou utilizar a ferramenta pincel para copiar essa formatação aqui. Ferramenta pincel, é só clicar e aí nós temos a tabela vendedores. Importante que você confira os totais. Esse total tem que bater com esse total, que são exatamente todas as vendas realizadas de maio de 2018 até maio de 2019. Tudo bem? Ok? Posso continuar? Então vamos lá. Eu vou simplesmente clicar aqui com o botão direito e nós vamos novamente em opções da tabela dinâmica e a opção já está desmarcada porque nós fizemos uma cópia. Copiamos e colamos a mesma tabela e depois mudamos o campo para vendedor. Nós vamos aqui simplesmente redimensionar esses campos. Pode ser no olho mesmo, não tem problema. Para que você possa visualizar com mais facilidade o nome dos vendedores e os valores das vendas. Tudo bem? Nós vamos agora incrementar aqui o nosso dashboard. Nós vamos criar uma segmentação de dados com base nessa tabela. Então você vai clicar em qualquer parte da tabela, e aí nós vamos vir aqui na análise de tabela dinâmica. Dependendo da versão do Excel, talvez essa opção não seja igual à minha. Lembrando que a minha versão é a do Microsoft 365, a última versão. Vou clicar aqui e nós vamos inserir uma segmentação de dados. Inserir segmentação de dados. E aí eu vou escolher exatamente loja. Quando eu clicar em loja e clicar no botão OK, nós vamos ter aqui essa estrutura que nós chamamos de segmentação de dados. Eu vou colocar aqui do lado, segmentação de dados, vou colocar aqui do lado. Vou redimensionar essa área aqui, desse componente visual, e nós vamos testar se funciona. Quando eu clicar na loja 1, ele vai filtrar para mim e vai dizer que a loja 1 é esse total aqui. Quando eu clicar na loja 2, ele vai filtrar a loja 2 da mesma forma com a loja 3. Só que tem um detalhe, essas alterações que estão sendo feitas através desses botões não afetam a tabela vendedores. Isso é muito simples. Basta você clicar, deixa eu desfazer aqui o filtro. Aqui nós temos um filtro, eu vou limpar o filtro. Basta você clicar com o botão direito em cima da segmentação de dados, conexões de relatório, e aí você vai marcar a segunda tabela. Essa foi a primeira tabela que nós criamos, e aqui nós temos a segunda tabela. As duas estão agora linkadas ou conectadas com a segmentação. Quando eu clicar aqui em loja 1, olha só que legal. Na loja 1 nós temos 3 vendedores. O Darley de Mello, que sou eu, o Fábio Mendes e o Lucas Menezes. Os 3 vendedores estão aí. Quando eu clicar na loja 2, nós temos outros vendedores e na loja 3 nós temos outros vendedores. Ok. O pessoal está falando que está muito rápido, então eu vou diminuir mais ainda, tá? Desculpa novamente, perdão. Vou devagar. Vou dar um tempinho aqui para quem não pegou o arquivo ainda. Pegar o arquivo aí.
Fiquem à vontade para fazer as devidas orientações aqui. Eu vou apagar essa segmentação de dados e vou fazer uma nova, só para ver como é simples. Basta clicar em cima de qualquer uma das tabelas dinâmicas, qualquer uma delas. Você vem aqui em análise de dados, análise da tabela dinâmica, e aí você vai inserir segmentação de dados. E aí você vai marcar aqui loja, que eu quero visualizar primeiro a segmentação da loja. Vamos arrastar. Aí você me pergunta, mas qual é a posição correta? Não existe uma posição correta. Eu já conheço mais ou menos o layout desse dashboard e já estou colocando aqui mais ou menos aonde vai ficar. Pode ser que depois eu precise retirar ele daqui. Vou redimensionar essa estrutura. Lembrando que se eu diminuir demais, vai aparecer uma barra de rolagem, porque eu não consigo visualizar todos ao mesmo tempo. Ok? E para quem chegou depois e está com alguma dúvida, essa aula vai ser disponibilizada depois, tá? Para que todo mundo possa realmente treinar esse assunto que é muito importante, que é o dashboard do Excel. Então, o que eu tenho que fazer agora? Botão direito, conexões de relatório, e aí marcar a conexão com a segunda tabela, que é essa aqui, a segunda tabela dinâmica. Ok, vou só testar aqui, funciona perfeitamente. Olha que legal, que ferramenta legal. Mas eu preciso criar uma nova segmentação. Então, vou remover aqui, vou limpar o filtro. Vou clicar novamente nessa tabela. Poderia ser nessa tabela, não faz diferença. Para essa operação não faz diferença. Vou clicar aqui. E nós vamos... se essa janela aqui dos campos da tabela dinâmica estiver atrapalhando, você pode fechar. E depois, para ter acesso a ela, você vem em análise da tabela dinâmica, opção mostrar, lista de campos. Pronto. Eu vou fechar e a qualquer momento que eu precisar é só clicar e ter de volta. Então, mas agora não, eu vou fechar. Então, novamente aqui com a tabela dinâmica selecionada, nós vamos em análise de tabela dinâmica, opção inserir segmentação de dados. Exatamente a mesma operação que nós fizemos anteriormente, só que agora eu quero vendedor. Pronto, aqui nós temos todos os vendedores. Vou colocar aqui do lado. Desculpa. E aí nós vamos definir colunas para essa segmentação de dados. Eu vou clicar aqui uma vez, 2 e 3 vezes. Aí eu vou ter 4 colunas. Vamos clicar, arrastar para o lado. Vamos diminuir um pouquinho aqui também. Pronto. Você está vendo que a simetria aqui está horrível, né? Já já eu mostro como é que você faz isso. Vamos diminuir o zoom para 90% aqui embaixo. Que aqui é exatamente o layout que nós vamos trabalhar com um zoom de 90%. Pronto, e eu quero deixar essas duas tabelas do mesmo tamanho, essas duas segmentações. Então, vou clicar na primeira e aqui eu tenho as informações sobre ela. No caso, a altura aqui, 3,28. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou clicar e vou colocar também 3,28. Deixa eu só verificar aqui. 3,28. 3,28. Pronto, 3,28. E aí eu tenho elas bem próximas, mas se você tiver alguma dúvida com relação a alinhamento, por exemplo, se ela estiver um pouquinho mais para baixo assim, basta segurar o Shift, clicar na outra, e aí você vem aqui em segmentação de dados, e é só clicar em alinhar
pela parte superior. Olha que legal. E aí você vai ter o alinhamento perfeito, para não precisar fazer no olho. Vamos esticar um pouquinho mais isso aqui para o lado, para que a gente consiga ver o nome dos vendedores. Vamos reduzir a largura dessa coluna, da coluna A. Pronto. E vamos criar um espaço maior para a gente colocar um gráfico aqui. Então eu vou selecionar as duas, seguro o Shift. E aí, usando a seta para a direita, eu faço com que os componentes, que esses dois objetos aqui, se desloquem. Estou fazendo bem devagar. Ó, se desloquem até o canto. Pronto, eu tenho mais ou menos aí uma simetria entre esses componentes. Mas será que funciona? Vamos ver. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Botão direito, opção. Qual é a opção, pessoal? Conexões de relatório. E aí eu não posso esquecer isso aqui, ó. Eu tenho que marcar a segunda tabela. Então veja só que legal que vai acontecer. Quando eu clicar na loja 1 agora, somente os vendedores da loja 1 vão ficar na cor azul, que é o Darley, o Fábio e o Lucas. Quando eu clicar na loja 2, da mesma forma. E da loja 3, da mesma forma. Então eu quero saber, por exemplo, as vendas do Daniel, aqui da loja 3, do Daniel. Então é só clicar em cima do Daniel e eu vou ter exatamente na loja 3 as vendas do vendedor Daniel. Agora eu tenho que desmarcar os dois filtros, depois a gente faz isso automaticamente com a macro. Então nós vamos clicar e vamos clicar aqui no filtro. Eu vou desmarcar os dois filtros e nós temos todas as informações da base de dados agora, porque eu retirei os filtros, né? Nós limpamos os filtros. Esse assunto, tabela dinâmica, juntamente com segmentação de dados e outros assuntos mais, nós vamos ver no nosso curso completo de 24 horas. É só acessar o site da PP Treinamentos que você vai ter todas as informações com relação ao curso. Você pode ligar para a gente e aí nós vamos te dar todo o suporte para que você entenda como é que funciona o Excel, ferramenta imprescindível hoje para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Bom, nós temos aqui duas tabelas dinâmicas separadas e nós temos aqui duas segmentação de dados. E eu quero criar um gráfico aqui das comissões que foram pagas. Como é que eu vou fazer isso? Mas eu quero criar o gráfico, mas eu não quero visualizar a tabela dinâmica aqui. Eu quero visualizar somente o gráfico. Então, nós vamos criar uma nova planilha. Eu vou chamar essa planilha de apoio. Tudo bem? E aí, nós vamos copiar essa primeira tabela aqui. Seleciona toda a tabela. Nós vamos copiar essa tabela. Vamos clicar em apoio. E vamos colar ela aqui. E eu vou colar em B3 também. Só que isso aqui não é... A posição que você vai colar aqui não é muito importante, porque isso aqui não vai ficar visível. É só de apoio. Então é só dar um Ctrl V. E nós colamos aqui exatamente as lojas e as vendas. Só que eu não quero as vendas, eu quero a comissão que foi paga. Então o que eu tenho que fazer? Nós vamos simplesmente análise de tabela dinâmica. Nós vamos mostrar aqui os campos, a lista de campos. E aí eu vou tirar as lojas. Loja, retiro a loja da tabela dinâmica e eu vou adicionar comissão, que é exatamente a comissão do vendedor. Pronto, mas aí eu vou deixar a loja, perdão. Eu vou tirar o valor e vou deixar a comissão. Pronto. Porque eu quero saber a comissão que foi paga por loja. A loja continua e aqui nós vamos comissão. Vou pagar aqui. Comissão a
apagar. Pronto. É exatamente. Ok? Tudo bem? Aí nós vamos criar o gráfico agora. Vamos selecionar as lojas e a comissão a pagar e nós vamos inserir o gráfico. Eu vou novamente apagar isso aqui. Vamos clicar em inserir. E nós vamos inserir exatamente esse gráfico aqui, ó. Um gráfico barra 2D. Vou clicar nesse gráfico. Não vou alterar o tamanho dele, porque é mais ou menos o tamanho que eu preciso lá. Mas eu vou retirar muita coisa aqui, tá? Primeiro, não quero esse total, então clico em cima, deleto. Não quero esse eixo aqui, esse eixo, o eixo horizontal, clico em cima, deleto. Eu não quero comissão a pagar nesse local e nem quero loja, mas eu não posso apagar. Então, botão direito em cima dele, opção, ocultar botões de campo. Da mesma forma aqui, botão direito em cima dele, ocultar botões de campo. Pronto, eu já tenho o gráfico quase pronto, só que precisa fazer alguma coisa a mais. Então eu vou remover essas linhas de grade aqui, a exibição delas. Nós vamos clicar em exibir, porque tem que clicar fora do gráfico, né? E tirar as linhas de grade. Eu não quero esse preenchimento branco no fundo do gráfico. Então eu vou clicar na borda do gráfico. Olha só, na borda do gráfico. Eu quero retirar esse preenchimento branco e a linha. Como é que eu faço isso? Nós vamos aqui em formatar. O preenchimento da forma, que é exatamente essa forma aqui, eu não quero. Então, sem preenchimento. Olha só aqui, ó. Poderia escolher qualquer cor, mas vai ser sem preenchimento. E eu não quero a linha de contorno. Então, vai ser sem contorno. Sem preenchimento e sem contorno. Vou clicar aqui nesse total. Vamos apagar esse total aqui. Vamos clicar na barra de fórmula. Deixa eu só... vamos deixar sem esse título também aqui. Tudo bem? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Você vai selecionar as barras, botão direito em cima dela, adicionar rótulo de dados. Pronto, isso aqui é a comissão que está sendo paga por cada loja. Agora você vai dar um clique duplo em cima desse eixo, clicar 2 vezes, e além da loja você quer o vendedor. Então seleciona o vendedor e clica no botão OK. Olha que legal. Você vai ter as lojas e os vendedores, e a comissão que está sendo paga para cada um deles. Para finalizar, e aqui você pode alternar. Você pode alternar a visualização de loja, o total das lojas e o total dos vendedores. Para concluir, você vai selecionar essa barra, vai retirar o preenchimento dela, colocar sem preenchimento, e nós vamos colocar uma cor de linha, esse azul aqui. Basta clicar, clica fora. O gráfico está quase pronto, porque esses textos têm que ficar na cor branca. Então, seleciona o texto. Vamos aqui em formatar. E aí você pode escolher um modelo desse aqui, ou você pode ir na página inicial e escolher a cor branco aqui. Branco e negrito, de preferência, para ficar bem visível. Branco e negrito. Cor branco e negrito. Da mesma forma aqui, ó. Seleciona, cor branco e negrito. Pronto, vamos ver como é que fica esse gráfico lá. Eu vou selecionar aqui na borda.
Ctrl X para recortar. Vamos até o dashboard. Ctrl V para colar. E aí você traz o gráfico para cá. Olha, encaixou perfeito. Ó. Só que ainda falta uma coisa ainda, um detalhe. Essas linhas aqui brancas atrapalham um pouco. Então selecione uma dessas linhas aqui, ó. Pronto. Desse jeito, seleciona as linhas. Vamos em formatar. Contorno da forma. E você vai escolher uma cor próxima do preto. Pode ser esse aqui, ó. Cinza claro, plano de fundo 2, mais escuro 75%. Então, quando eu escolher esse aqui, nós vamos atenuar para que fique esse efeito. É uma forma de deixar o gráfico bem clean. Isso é uma preferência minha, né? Agora você pode fazer diferente, fique à vontade. E na hora que você quiser, é só você vir aqui e alternar a visualização. Vamos só afastar um pouquinho para o lado, para que esses botões não fiquem em cima da tabela dinâmica. Olha, encaixou perfeitamente. E aqui nós temos a possibilidade de visualizar de duas maneiras. Então, clicando na loja 1, eu consigo agora visualizar só as informações da loja 1. Segurando o Ctrl e clicando na loja 2, eu consigo visualizar as duas lojas ao mesmo tempo e os vendedores. Eu vou remover o filtro e aí eu consigo visualizar tudo de uma vez só. Tudo bem? Vamos dar uma olhada lá no nosso modelo que nós criamos. Olha só. Aqui tem seção. Aqui eu coloquei o título comissão, mas a gente já sabe que isso aqui é comissão porque os valores são baixos, né? Às vezes ficar muito texto atrapalha. Você que vai trabalhar, por exemplo, aqui eu não coloquei os títulos. Você que vai trabalhar com essas informações diariamente, basta o gráfico já é suficiente, não precisa desses títulos. A não ser que você queira realmente os títulos. Nesse aqui eu vou deixar a seção só para a gente diferenciar um pouco. É muito parecido com o primeiro, só que aqui nós vamos trabalhar com as seções. Então, voltando para lá, vou fazer a mesma coisa, vou selecionar essa tabela. Poderia copiar de lá mesmo, mas tanto faz. Selecionar essa tabela, vamos em apoio e vamos colar ela aqui do lado. Ctrl V. Nós temos aqui lojas e os valores. Eu quero, ao invés das lojas, eu quero visualizar seção, a venda por seção, não por loja. Então, nós vamos aqui em análise da tabela dinâmica, mostrar lista de campos, e aí nós vamos fazer o quê? Simplesmente desativar a loja e ativar a seção. Está aqui a seção. Pronto, agora eu tenho aqui as vendas por seção. Vou usar o pincel, o famoso pincel do Excel, para copiar a formatação. E aí eu tenho as lojas, eu tenho a seção, vou ter que mudar esse texto aqui. E eu tenho as vendas. E aí vou fazer um gráfico também dessa tabela dinâmica. Então vou selecionar até aqui, até telefonia. Novamente inserir. Novamente o mesmo gráfico de barras. Fica a seu critério, você pode escolher um outro modelo. Aqui é onde eu faço a repetição para quem perdeu o primeiro aprender a fazer o segundo aqui, porque é quase a mesma coisa. Vou fechar essa lista de campos. Só lembrando, aqui eu vou colocar comissão. Comissão não, seção. Então nós vamos selecionar aqui. Nós vamos colocar seção. Esse total eu vou apagar. Esse eixo vai embora também. Aqui eu não posso apagar, mas eu posso ocultar. Então nós vamos ocultar os botões. Vamos ocultar também aqui os botões. Pronto, a mesma coisa que eu fiz no outro. Vamos colocar os rótulos de dados, que são as informações. Botão direito, adicionar rótulo de dados. E colocar tudo isso em branco, né? Tirar a cor de fundo. Como é que eu faço para tirar a cor de fundo?
Seleciona, vai lá em formatar, preenchimento da forma, e aí nós vamos tirar a cor de fundo, que é exatamente sem preenchimento. E vamos tirar também a cor do contorno, sem contorno. Seleciono aqui os títulos. Ctrl N é o atalho para colocar negrito, tá? Ó, Ctrl N, estou pressionando o Ctrl e o N várias vezes aqui. Ctrl N, nós vamos à página inicial, pintar de branco. Aqui também, Ctrl N deixa negrito. Vem aqui. E por último a seção, Ctrl N também. Mas lembrando que isso aí fica a seu critério, tá? Então eu vou selecionar esse gráfico. Como é que eu faço para recortar esse gráfico? Ctrl X. Ctrl X recorta o gráfico. Vamos lá para o dashboard. Nós vamos colar o gráfico exatamente aqui. Um abaixo do outro. Pronto. E aí está faltando agora só atenuar um pouquinho esse branco aqui, porque eu não acho muito legal. Então, vamos selecionar aqui uma dessas linhas. Ó. Selecionei as linhas. Vamos lá em formatar. Contorno da forma. E vamos escolher esse aqui, que é o 75%. Mais escuro 75%, que foi o que nós escolhemos lá no primeiro. Pronto, nosso dashboard está ganhando forma. Eu vou usar o atalho Ctrl F1. O que faz o atalho Ctrl F1, pessoal? Aqui, ó, a faixa de opções, né, que é lá em cima onde nós temos as nossas ferramentas, eu consigo ocultar a faixa de opções utilizando o Ctrl F1 para que eu possa ter uma visualização melhor do nosso modelo, do nosso painel, do nosso dashboard. Vou clicar aqui na loja 1 agora, vamos ver se funciona. Pronto, olha só as informações aqui. Da loja 2 e da loja 3. Chegou a hora da gente criar mais uma segmentação, não é? Que agora vai ser exatamente em cima, só conferir lá, exatamente em cima da seção que nós criamos, que é aqui, ó, seção. Então, como é que a gente faz isso? Eu posso criar uma segmentação partindo dessa tabela? Pode sim. Basta você clicar em cima dessa tabela. E aí você vai lá em... Eu vou usar o Ctrl F1 aqui para voltar, tá? Você vai lá em análise da tabela dinâmica. Inserir segmentação de dados. E aí nós queremos a seção dessa vez, né? Tudo bem? Como é que está a velocidade agora, pessoal? Está muito rápido ainda? Pronto. Então ele vai criar aqui. Nós vamos deixar aqui abaixo, tá? Arrastar até o final. Pronto. E aí está muito feio isso aqui, né? Qual é a solução para isso? É criar mais colunas. Olha só que legal. Pronto. Aqui nós temos exatamente. Olha só, encolhi demais, ficou essa barra de rolagem aqui. Então você pode simplesmente, para ter esse espaço aqui. Se você achar que essas linhas aqui, que essa divisão fica muito feio, tem como a gente solucionar esse problema. Você simplesmente vai afastar um pouquinho para o lado aqui. Você pode afastar um pouquinho para o lado aqui. Diminuir o tamanho do gráfico. Tudo bem? E aí selecionar aqui e pintar de branco essa área, ó. Seleciona essa área, toda ela, até aqui. E pinta aqui de branco. Tudo bem? Depois ajusta novamente os gráficos. Então, como é que eu faço para pintar esse de branco? Selecionei. Você vai aonde para formatar? A área que você pintou. É só você vir aqui. É a cor da célula e pinta de branco. Pronto. Aí agora... Para não ficar esse espaço tão grande aqui, você diminui essa largura aqui da coluna K. No meu caso aqui da coluna K, você pode estar com uma outra dimensão aí, tá? E aumenta mais um pouquinho aqui. E depois diminui o tamanho do gráfico. Você pode ajustar isso
Quando você está fazendo pela primeira vez, não tem problema nenhum, porque esse modelo vai ficar pronto e as pessoas vão utilizar ele depois, posteriormente. Isso aqui é uma dica. E é uma maneira de fazer também, né? Às vezes eu tenho alunos que me surpreendem e fazem de outra maneira mais inteligente. Só o que tem aí é gente boa no mercado, viu? É por isso que você precisa estudar e fazer curso na PIP Treinamento. Porque tem muita gente boa no mercado e a gente aprende muito com os nossos alunos também, que são muito capacitados. Ó, isso aqui eu estou só no olho mesmo, tá? Até por questão, para não ficar muito longo a nossa live, estou ajustando aqui e está ficando legal. Tudo bem? Isso é uma ideia, mas você pode fazer diferente. Pode fazer diferente. Vamos ver se essa segmentação funciona. Primeiro botão direito em cima dela, conexões de relatório. E agora nós temos outras tabelas agora, olha só. Tem que marcar todas para que a gente possa aplicar o filtro em todas. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Vamos clicar Ctrl F1, ele vai ocultar a faixa de opção. Loja 1, olha, mexe com todo mundo, ó, que legal. Aí eu vou clicar agora só em informática, informática da loja 1. E eu consigo visualizar somente as vendas e as comissões que foram pagas dos vendedores da loja 1 que venderam produtos da seção informática. E aí eu vou desfazer isso aqui. Ok? Vou dar um tempinho para que você possa se orientar aí. Se precisar fazer alguma alteração, posso estar indo rápido demais. É difícil saber, porque a gente aqui é puramente intuitivo. Vai criando e vai montando. Então, aproveitando aí um tempinho, eu vou dar um spoiler para vocês, pessoal. Do nosso curso de Excel básico em EAD. Está com um preço muito bom. Ele vai ser disponibilizado por apenas R$ 59,90 para quem está inscrito na Semana do Excel. São 40 aulas, tá? Quem de vocês quiser e tiver interesse, comenta aí, eu quero, no direct da PIP. Tá? É um spoiler que eu estou passando para vocês. De antemão aqui, nossos convidados. E aí tem muita coisa para fazer ainda, né? Vamos lá. O que está faltando aí? Nós vamos agora dar uma olhada lá no nosso modelo. Está faltando ainda... Olha só esse gráfico aqui, ele tem um neon, né? Ele tem um neon no nosso curso, nós vamos ensinar como colocar esse neon, viu? Com certeza deve ter gente que sabe fazer isso, mas sem problema. Então aqui está faltando agora mais uma segmentação, que é o mês da venda. Vamos adicionar mais uma área em branco aqui. Você pode fazer isso a qualquer momento. Simplesmente, página inicial e definindo aqui uma área em branco. Eu espero que o som esteja bom, porque dar aula de máscara não é fácil. Essa máscara aqui tem dupla camada. Então, espero que o som esteja bom. E aí nós vamos criar outra segmentação de dados. Do mesmo jeito, olha só. Eu não me preocupei muito em estar explicando a mesma coisa várias vezes, porque tem muitos assuntos que se repetem. O gráfico é o mesmo, que foi feito praticamente igual. A segmentação também. Então, mesmo quem chegou depois, consegue acompanhar, porque o processo é o mesmo. Isso foi pensado, viu? Isso foi pensado para que você que chegou depois não perca essas informações. Então, é o Ctrl F1 aqui. Nós vamos, análise da tabela dinâmica, novamente inserir uma segmentação de dados. E essa segmentação de dados agora é exatamente o mês da venda. Eu vou selecionar o mês da venda aqui. Vou clicar no botão OK. Nós vamos puramente estético aqui, trabalho. É só inserindo e definindo aqui tamanho. Vamos definir novamente 4 colunas, que vai perfeitamente compreender dos meses de janeiro até dezembro. Lembrando que
as vendas, elas se iniciam em maio de 2018 até maio de 2019. Por exemplo, não existe venda em janeiro de 2018, em fevereiro de 2018, em março de 2018, não existe. Como não existe venda também em junho de 2019, em julho de 2019, tá? Então, vamos clicar com o botão direito. Novamente, conexões de relatório. Se você não marcar essas tabelas todas aqui, olha só que legal, olha como o Excel ele é preciso. Ele diz que 2 tabelas dinâmicas estão na planilha dashboard e as outras 2, a 3 e a 4, que foram cópias, estão em apoio. Então aí você consegue saber exatamente quais são os relatórios que você está manipulando. Eu vou clicar, eu quero saber as vendas do trimestre de 2019, né? Por exemplo, só que eu não tenho 2019 aqui, falta colocar esse ano ainda. Então, vou clicar só em janeiro. Quando eu clicar em janeiro, eu estou vendo as vendas de janeiro de 2019, porque não tem vendas em janeiro de 2018, tá? Mas quando eu clicar, por exemplo, em maio, eu vou estar vendo as vendas de maio de 2018 e as vendas de maio de 2019. E aí, como é que eu faço para visualizar só um ano? Eu tenho que criar uma outra segmentação de dados só para o ano, que vai ser a última. Nós estamos fatiando aqui, em inglês nós chamamos de slice, né? Nós estamos fatiando a nossa base de dados, para que a gente consiga ter informações sobre ela. Então, mais uma vez, pintando de branco. Por que você não pintou logo tudo de branco? Porque quem fosse chegando depois está vendo que eu estou fazendo passo a passo. Então, pintamos aqui de branco, vamos limpar esse filtro. E a última segmentação, que é exatamente do ano. Então, vamos lá. Mais uma vez, Ctrl F1, no meu caso aqui, que estava oculto. Eu vou clicar em cima de uma tabela dinâmica, qualquer uma delas. Análise de tabela dinâmica. E inserir segmentação de dados. Eu tenho certeza que você não vai mais esquecer isso aqui, né? E aí você vai agora escolher o ano da venda. Você vai clicar e nós só temos 2 anos aqui, 2018 e 2019. Vamos colocar aqui, ó, um ao lado do outro, bonitinho, bem fácil. Moleza, moleza, moleza. Pronto, olha só. É isso aqui que eu queria. Vou deixar aqui abaixo, tudo bem? Nem precisava ser tão grande essa área aqui, então eu vou reduzir. Como é que você faz para reduzir? Pintando novamente de preto. É puramente intuitivo aqui, ó. Pronto. E aí, pela última vez, hoje, né? Botão direito, conexões de relatório, marca as 4 tabelas. E ok. Pronto. Olha só que legal que ficou. Nós temos aqui. Então, quando eu clicar em 2018, nós vamos ter aqui, ó, de maio até dezembro, como eu falei para vocês, as informações que constam. Quando eu clicar em 2019, nós vamos ter de janeiro até maio, porque nós não temos venda em junho, em julho, em agosto de 2019. Eu deixei o banco de dados assim exatamente para poder mostrar como essa ferramenta é precisa e como você pode utilizar ela quando você for consultar uma base de dados com 200 mil linhas, 300 mil linhas, você pode confiar plenamente na ferramenta. Vou desfazer o filtro. E aí, eu queria agora colocar, vamos salvar o arquivo, né? Como é que nós estamos fazendo tanta coisa há tanto tempo e não estamos salvando? Já pensou se alguma coisa acontece aí, um imprevisto? Então, qual o atalho para salvar um arquivo no Excel, hein, pessoal? É Alt F2. Pressione Alt F2 e aí ele vai abrir o salvar como, tá? Alt F2, não é Alt F3 nem Alt F4. Alt F2, eu vou salvar na minha área de trabalho aqui no meu desktop. Vou chamar de base vendas pronto, ou dashboard, ou o que você achar melhor aí, tá? Vou preservar o arquivo original e vou salvar com um novo nome
base, vendas, pronto. Qual é o atalho para salvar? Alt F2. Então eu vou clicar em salvar. Ele foi salvo. Falta agora a gente colocar dois gráficos, gráfico de rosca, que nós vamos fazer através do tipo de transação. Então, eu aqui mesmo, agora dessa vez eu vou copiar daqui mesmo, sem problema. E vou criar os gráficos aqui. Então eu vou selecionar essa tabela, vou copiar a tabela e vou colar aqui do lado. Deixando uma coluna sempre de espaço entre elas. Então, eu vou colar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui nós temos as vendas e eu quero aqui o tipo de transação, se foi cartão de crédito ou de débito. Mas como é que eu faço para mudar mesmo, hein? Você vai lá em análise, tabela dinâmica, mostrar, lista de campos. Você vai retirar, remover a seção e vai marcar tipo de transação. Pronto. Aqui ainda ficou seção. Basta você digitar aqui transação. E aí vamos usar o pincel mais uma vez aqui. Pincelzinho, que muita gente nem sabe para que serve, mas ajuda muito. E aí nós vamos criar um gráfico agora, um gráfico de rosca. Você já fez um gráfico de rosca na sua vida? Vai fazer agora. Seleciona somente os dados, não precisa selecionar o total. Você vai inserir. E aqui você tem vários gráficos. Tem de pizza e tem lá embaixo de rosca. Você vai selecionar o gráfico de rosca. Vai arrastar, vai colocar ele aqui embaixo. E nós vamos fazer várias alterações nele. Primeiro, eu não preciso de título. Então, vou selecionar e vou deletar. Não preciso dessa legenda. Eu vou selecionar a legenda e vou deletar. Não preciso de vendas. Botão direito. Opção, ocultar botões de campo de valor no gráfico. Aí eu tenho um gráfico bem maior. Vou diminuir aqui. E vou fazer algumas alterações visuais no gráfico. Primeiro, você vai clicar duas vezes em qualquer parte colorida do gráfico. Clica duas vezes. Aí ele vai abrir, formatar série de dados. Olha só, formatar série de dados. E nós vamos mexer em uma opção que eu me recuso a falar o nome aqui na live, porque olha só o nome que a Microsoft deu aqui, a tradução, ó. Tamanho do orifício da rosca. Né? É de lascar, não? Então, assim, eu não vou falar só uma vez, tá? Mas é importante a gente mexer no tamanho da rosca aí. Então, assim, eu vou reduzir isso aqui para 65%. E aí o gráfico vai ficar mais espesso. Olha só, que legal. Eu preciso que ele fique mais espesso. Nós vamos colocar os rótulos de dados. Mas antes disso, é interessante pintar com cores que tem a ver com o nosso tema lá. Então, eu vou selecionar uma vez e seleciono mais uma. Selecionei só essa fatia maior, só esse pedaço maior. Nós vamos lá em formatar. E aí fica a seu critério, a questão das cores aí. Eu vou escolher esse azul escuro. Aqui. Nessa parte aqui, eu vou escolher uma outra tonalidade de azul. Esse aqui. E nessa parte cinza, eu vou escolher um cinza azulado. Se é que existe um cinza azulado, né? Mas está aqui, ó. Vamos ver aqui. Pronto. Esse aqui tá bom. É o azul ênfase 1. Isso aqui é uma escolha pessoal. Fique à vontade, faça do jeito que você achar melhor. Então o meu ficou assim. Ele ainda tem um contorno branco que você não está vendo. A própria rosca tem um contorno branco que nós vamos retirar daqui a pouco. Vamos colocar uma sombra. Eu vou selecionar aqui o gráfico. Vou retirar essa cor aqui. Como nós já sabemos fazer, né? Ó, essa cor não precisa. Olha só o contorno branco aparecendo aí. Então eu vou tirar. Daqui a pouco eu tiro o contorno branco. Então, sem preenchimento e sem linha. Eu vou levar para lá com contorno branco e tiro lá. Mas aí o que eu quero fazer? Eu quero colocar informações no gráfico. Então, botão direito em cima dele, adicionar rótulo de dados. Aí vai aparecer só um valor, mas isso não me diz nada, né? Muito estranho e muito pobre também. Então eu vou dar um clique duplo em cima dele. Aí ele vai abrir aqui
formatar rota de dados. E eu quero ver o nome da categoria. Agora sim, vai aparecer cartão de crédito, cheque, cartão de débito. Nós vamos colocar isso aqui na cor branco, para ficar bem evidente lá. Vamos colocar negrito. Pronto. E aí, olha só, os três estão selecionados. Eu vou clicar só em cima de um deles. Aparecem essas alças brancas e vou aumentar o tamanho. Para que a gente consiga visualizar melhor. Pronto. Mas aí, se você visualizar, se você perceber, aparece aqui um ponto e vírgula, né? Esse ponto e vírgula aqui fica meio estranho ele ficar aí. Então, o que é que você faz? Vou clicar fora. Aí você dá um clique duplo em qualquer um desses valores. Vou pegar aqui de cima do cheque. Ó, clique duplo. E diz que a separação aqui não vai ser por ponto e vírgula, mas vai ser numa nova linha. Então, um vai ficar abaixo do outro. Já estão abaixo um do outro. Só que desse jeito o ponto e vírgula vai desaparecer. Ó. Não vai ter mais o ponto e vírgula aqui. Então, em uma linha fica o nome cheque, na outra linha fica exatamente o valor correspondente às operações com cheque. Pronto, basicamente já foi feito aqui essas alterações. E aí eu vou só duplicar esse gráfico, fazer um igualzinho, mas apresentar de uma outra maneira. Então, ó, seleciona o gráfico aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? Deixa eu mostrar aqui para você. Você seleciona o gráfico, Ctrl C, clica fora, Ctrl V, aí você vai ter dois gráficos praticamente iguais, só que esse aqui eu quero mudar para percentual. Então você vai vir em cima de qualquer um deles, clica duplo, e aqui eu não quero ver valor, eu quero ver porcentagem. Você marca porcentagem, aí você vai ter aqui agora a porcentagem. Desmarca valor e marca porcentagem. Ele diz que nesse caso aí 9% das vendas foram feitas com cheque. 57% foi feito com cartão de crédito. E 34% foi feito com cartão de débito. Lá você vai ver isso melhor porque o fundo é preto. Não terminou não, falta fazer umas alterações ainda. Então vou selecionar os dois. Olha só, eles estão um pouco acima, então aqui é fácil. Tem formatar forma, alinhar a parte superior. Pronto, excelente. E agora Ctrl X para recortar os gráficos. Vai lá no dashboard e você vai colocar os gráficos aqui abaixo. Se você encontrar uma outra posição melhor para eles, fique à vontade. Olha só. Se você quiser deixar eles com esse contorno branco, fica a seu critério, tá? Eu vou tirar o contorno branco e vou colocar uma sombra aí. Vou aumentar um pouco mais esse nome aqui, está muito pequeno. Vou aumentar um pouco mais aqui também, para baixo, para aparecer aqui os valores. Olha só que legal. Do mesmo jeito aqui. Você sabe que você pode mexer à vontade nessas formatações. É só clicar em cima. Pronto. Se isso aí já é satisfatório para você, tudo bem, mas eu vou mexer um pouco mais. Eu vou clicar na rosca. Eu vou retirar o contorno. Então, vamos lá. Formatar. Contorno da forma. Sem contorno. E vou aplicar uma sombra aqui. Uma sombra no gráfico. Então, eu vou selecionar. Como é que eu faço para colocar uma sombra? Você vem em efeitos de forma. Sombra. E lá embaixo, opções de sombra. Efeitos de forma, sombra, opções de sombra. Vai abrir esse painel. E aqui eu vou colocar a sombra que eu quiser. Por exemplo, eu posso escolher uma sombra aqui. Eu vou escolher essa sombra para cima aqui. Ah, mas ela não aparece. Claro que ela não aparece. Se você vai colocar uma sombra preta no fundo preto, não aparece. Então você tem que escolher uma cor branca para a sombra. Aí ela vai aparecer agora, olha só. Um efeitozinho bem suave, mas que dá um pouco de relevo à rosca, né? Você vai ter uma rosca com relevo, já pensou? Então, olha só. Então, é uma sombra projetada, fica tipo um glow, um brilho. Mas só que como o fundo é bem preto, né? Ele mata um pouco da cor do branco aí, mas tudo bem.
Essa é uma opção, fica a seu critério. Se você achar melhor com contorno, vou fazer a mesma coisa aqui, vou retirar o contorno. Desculpa. Sem contorno, vamos colocar a sombra. Pré-definição de sombra. Vou colocar a mesma aqui para cima, não aparece nada. Mas quando você escolher a cor branco, pronto, aí você fica um pouco assim, acetinado, né? Um efeito acetinado. Eu vejo assim, não sei se você está vendo da mesma maneira aí. E aí vamos ver se funciona, porque eu quero utilizar isso aqui na prática. Então vamos ver se funciona. Será que funciona? Vamos clicar aqui na segmentação de dados. Pronto, e aí funciona perfeitamente. Só que eu não estou gostando de uma coisa. Toda vida que eu aplico os filtros, eu tenho que ir desfazendo filtro por filtro, né? E aí nós vamos entrar no nosso último assunto da nossa live de hoje. Aqui em cima você pode colocar um título, tá? Eu simplesmente mesclei aqui em cima e digitei dashboard de vendas. Isso aí fica a seu critério. Faça da melhor maneira que você encontrar. E aí nós vamos agora fazer automático esses filtros. E para fazer esse filtro automático, eu vou utilizar a famosa macro. O que é uma macro? Se você possui tarefas que precisam ser repetidas, poderá gravar uma macro para automatizar essas tarefas. Uma macro é uma ação ou um conjunto de ações que você pode executar quantas vezes quiser. Quando você cria uma macro, está gravando os cliques do mouse e os pressionamentos de teclas. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma macro que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar a retirar todos esses filtros de uma vez. Você precisa ter muita atenção agora para que você possa fazer a macro e dar tudo certo. Então, vou fazer bem devagar. Primeiro, eu quero saber de vocês aí se vocês têm aqui desenvolvedor. Dê uma olhada no Excel de vocês. Vou esperar que vocês me respondam aí se todos têm desenvolvedor. E já aproveitando, eu não sei se eu falei hoje, mas nós temos um curso de Power BI aqui na PayPay Treinamentos, que é um curso excelente de 24 horas. Muita gente que já fez o curso gostou. Que a gente tem um feedback depois, né? E já estão aplicando aí. Eu não posso dizer o nome das empresas, mas tem gente que me liga e diz: olha, eu estou fazendo usando o Power BI aqui na empresa para fazer diversas tarefas. Então, Power BI é fundamental. Se eu não soubesse Power BI, eu ia fazer o curso. Mas já que eu sei, estou convidando a você para fazer comigo, com a gente aqui. Você se inscreve e vai ter um desconto especial. Só tem 8 vagas para o curso de Power BI. E aí, como é que tá? Todo mundo tem o desenvolvedor? Pronto. Então, quem não tem, faz o seguinte, ó. Vamos supor, você não tem um desenvolvedor. Então, você vem aqui em cima de exibir, clica com o botão direito, personalizar a faixa de opções. Ele vai abrir essa janela, opções do Excel. E aqui, meus caros amigos, nós temos desenvolvedor. Quem não tiver com ele marcado, é só clicar. Então, você tem o desenvolvedor. Ok. Eu estou utilizando, vou mostrar aqui para vocês. Vou vir aqui em arquivo, conta. Eu estou utilizando a versão por assinatura do Microsoft 365. É excelente, viu? E com novas funções fantásticas.
Quem tiver interesse aí, não estou vendendo nada da Microsoft não, viu? Nem tenho comissão não, é só para você ter o melhor. Então essa versão é excelente e eu pago R$24 por mês. Você pode fazer anual ou pode fazer mensal e tem 1 TB no OneDrive. E os arquivos que você salva já ficam direto no OneDrive. Então eu recomendo sempre o melhor para os meus alunos. E aí você vai vir em desenvolvedor, vai clicar em gravar macro, é uma macro. O nome dessa macro pode ser qualquer nome que você quiser, mas eu vou chamar essa macro de limpar. Pronto. Depois que você definir o nome da macro e clicar no botão OK, tudo que você fizer vai ficar gravado. Então, tem que ter muita cautela. Eu vou fazer bem devagar. Tudo bem? Então, vamos lá. Só que antes da gente... Olha só como tudo tem que ser planejado. Antes da gente executar essa macro, criar essa macro, a gente precisa ativar todos os filtros, porque o que a macro vai fazer é desativar todos os filtros, né? Então, eu vou cancelar aqui, só momentaneamente, e vou ativar. Quem tiver feito a macro, quem já tiver clicado em gravar, é só vir aqui em macros. Ela vai aparecer aqui, você seleciona e manda excluir. Tá? Você faz o seguinte, antes você tem que parar a macro. Se você clicou em gravar, aqui você manda parar a macro. Vai lá em macros, seleciona e manda excluir. Então vamos lá. Tem que ter muito cuidado. Olhe para cá. Ó. Essa opção gravar macro tem que estar ativa. Se ela não estiver ativa é porque você está gravando todos os passos aí. E isso não vai dar certo. Então, eu não estou gravando nada ainda e vou ativar todos os filtros. Ó. Vou clicar aqui em Loja 1, vou clicar em Darley Mello, vou clicar em Informática, vou clicar em Fevereiro e vou clicar em 2019. Pronto, ativei todos os filtros. Loja 1, Darley Mello, Informática. Pronto, todas as informações estão aí. Ó. Todos os filtros foram ativados. Agora sim, com todos os filtros ativos, nós vamos gravar a macro e nós vamos definir essa macro com o nome limpar. Ok. Preste muita atenção, só faça o que eu fizer. Botão direito em cima dessa segmentação de dados, opção, limpar filtro. Isso está sendo gravado, isso já foi gravado. Botão direito, opção, limpar filtro. Botão direito em cima da seção, opção, limpar filtro. Botão direito em cima de mês da venda, opção, limpar filtro. E por último, no ano da venda, botão direito, opção, limpar filtro. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na célula A1. Pronto, vou encerrar a macro aí. É necessário fazer isso? Não, é só porque eu não quero que o cursor fique com nenhuma outra célula ativa. Eu vou clicar lá em A1. E agora eu vou parar a gravação. Tudo que eu fiz foi gravado. Eu vou parar a gravação. Vou clicar em macros. E aí a macro limpar aqui já está feita. Olha só. Quando eu clicar em editar, nós vamos ter acesso ao Microsoft Visual Basic for Application, que é exatamente um ambiente de programação para que eu pudesse criar essa macro se eu fosse programador, por exemplo. E aqui está o passo a passo ó, da macro. Então, ó, Clear Manual Filter, quer dizer que o filtro foi removido manualmente. O filtro da loja, o filtro do vendedor, da seção. E no final, eu parei a macro em A1, na célula 1. Eu selecionei e parei a macro. A macro foi finalizada quando eu cliquei na célula 1 e parei a macro. Então, isso aí é exatamente o passo a passo em VBA do que nós fizemos, que foi removendo manualmente os filtros de cada uma das segmentações de dados. Vamos ver se funciona. Vamos retornar aqui, ó, vou clicar no botão Excel. Vamos retornar ao ambiente do Excel. Vamos criar um botão e atribuir esse botão à macro. Então, nós vamos inserir.
Opção Ilustrações. Vamos em Forma. E eu vou escolher aqui esse retângulo com cantos arredondados. Vou desenhar aqui embaixo. É só clicar, segurar e arrastar, como se você estivesse no Paint. Tem nada mais básico do que o Paint, né? Então, botão direito em cima do botão que você criou, botão direito do mouse. Opção Editar Texto. E aí você vai digitar Limpar. Limpar filtro, né? Vou colocar Limpar filtro. Pronto, olha só. Vou selecionar esse texto aqui, Limpar filtro. Vou colocar ele centralizado ao meio e negrito. Pronto. Só que o botão não funciona ainda, né? Falta só mais uma coisa. Você vai posicionar aqui o cursor sobre o botão, na verdade sobre o retângulo. Botão direito, atribuir macro. Você seleciona a macro limpar, até porque só tem uma macro. Botão OK. Vamos aplicar os filtros agora. Quer dizer, vamos só clicar aqui, ó. Clique em qualquer um aí, só para a gente ter todos os filtros. Pronto. Quando você clicar em limpar filtro, a mágica vai acontecer e ele vai limpar todos os filtros de uma vez. E agora, para a gente concluir a nossa live, eu vou criar mais uma macro que vai atualizar automaticamente os dados que você vai digitar, desculpe, na base de dados. Você vai inserir novas informações na base de dados. Um novo vendedor, por exemplo, ou uma nova venda aqui, e ele vai atualizar automaticamente. Como é que eu faço isso? Através de macro. Então vamos lá. Novamente, agora pela última vez, você vai clicar em Desenvolvedor, Gravar macro, e essa macro vai se chamar Atualizar. Poderia ser Refresh. Atualizar tudo, Refresh All. Só que vamos colocar em português mesmo, tá? Então, atualizar. Você vai clicar em cima do botão OK. Você vai clicar em cima de uma tabela dinâmica, pode ser essa aqui. Tem que clicar em cima de uma tabela dinâmica. Vai lá em Análise de Dados, Análise da tabela dinâmica. Atualizar, atualizar tudo. É o Refresh All que eu acabei de falar, atualizar tudo. Então, clique em Atualizar tudo. Ele atualiza tudo para você. Tudo bem? Só que você tem que parar essa macro, né? Então, nós vamos novamente em Desenvolvedor, parar a gravação. Até aí tudo certo? Então, vamos agora no passo final. Vamos clicar lá em macro. Vamos olhar aqui. Nós temos duas macros agora. Atualizar e limpar. Tudo bem? E aí, o atualizar, nós vamos clicar em editar. Elas vão abrir juntas, ó. Eu tenho aqui em cima a primeira macro, que foi a limpar. E aqui eu tenho a segunda macro, exatamente com o Refresh All, que eu falei para vocês aqui, ó. Que é o atualizar tudo. Ele atualiza tudo para você ao mesmo tempo. Só que antes ele seleciona a célula C5, que foi onde eu cliquei. Era interessante ter feito, já deixando selecionado e a macro só para executar. Tudo bem? Mas tudo bem, vamos adiante. Então, para a gente concluir agora, essas duas macros estão aqui no módulo 1. Eu vou selecionar o nome da macro atualizar, vou dar um clique duplo. Selecionei somente o nome dela, nada mais, somente o nome dela, Ctrl C. E eu vou utilizar essa macro exatamente na planilha 2, que é o dashboard. Então eu vou clicar aqui no dashboard, na planilha 2, ó, dar um clique duplo. Não tem nada aqui, tem geral. Você vai clicar nessa seta e vai escolher planilha, que é exatamente o worksheet, que é planilha. E aí, para concluir, você vai definir
que essa macro vai ser executada somente quando a planilha for ativada. Então, a primeira opção aqui, ó, ativado. Tem várias opções, várias, mas a primeira é ativado. Eu não preciso disso aqui. Então, isso aqui eu não preciso. Vou deletar. Vou clicar aqui dentro, vou dar um espaço, só por questão de estética. E vou colar o nome da macro aqui, atualizar. Então, como é que funciona isso? Toda vida que a planilha dashboard for ativada, eu clicar na planilha, ele vai atualizar a macro para mim. Olha como é simples. É só isso. Quando a planilha dashboard for ativa, ele vai atualizar para mim. Feito isso, vamos retornar ao nosso Microsoft Excel. Vamos até a base vendas e vamos ver se é verdade o que eu estou falando. Eu vou selecionar isso aqui. Ctrl C. Nós vamos colar. Ctrl V. Vou apertar ESC para cancelar a seleção. Esse número aqui sempre fica uma data, eu vou arrastar. Eu vou deixar o mesmo vendedor, o Samuel, mas só que essa venda foi R$1 milhão. Então vamos colocar aqui R$1 milhão. Olha só, 20 mil de comissão aqui o Samuel vai ter só nessa venda. Para quem foi essa venda, hein? Não mudou nada, a loja é a mesma, cartão de crédito, só que a venda foi R$1 milhão. Quando eu voltar aqui para o dashboard, ele vai atualizar para mim. Olha só aqui, ó, o Samuel Braga aqui com R$1 milhão antes. Antes não tinha esse valor, R$1 milhão. Deveria ter mostrado para vocês. E nem a comissão dele era tão alta assim, ó. Samuel Braga está com comissão agora de 29 mil. Antes era só 9.426. Era para me ter mostrado antes, desculpe. Mas eu vou mostrar agora. Então você tem aqui o Samuel Braga, que é o mesmo vendedor, com uma venda bem expressiva. Vamos criar mais uma linha aqui. Olha que legal, mais uma linha. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou contratar um novo vendedor que vende muito bem. Vai ser uma vendedora, vai ser a Elisabeba. Olha que nome bonito. Elisabeba. Então a Elisabeba vai, também na loja 3, vai vender R$1 milhão. Será que a Elisabeba vai aparecer lá, hein? Vamos ver. Clicar aqui no dashboard. Só que dessa vez ele gera uma mensagem, ó, que existe dados lá na base de dados que precisam ser atualizados. Quando eu clicar em sim, olha que legal, a Elisabeba vai aparecer aqui. Olha só, o nome Elisabeba apareceu aqui, o nome Elisabeba apareceu aqui embaixo e R$1 milhão, né? Na loja 3 aqui, ó, Elisabeba apareceu também, 20 mil de comissão, atualizado simultaneamente. Mas será que se eu criar uma nova loja também vai aparecer? Vamos para o último teste agora, para a gente encerrar. Então, eu vou selecionar aqui, Ctrl C, para não ter que digitar tudo de novo, né? Ctrl V. Vamos criar a loja 4. E aqui nós vamos criar um novo vendedor que vai ser o Exonerâneo. Existe isso? Exonerâneo, o novo vendedor que nós contratamos, a loja 4. Ele está exonerando quem, hein? Então, foi feito aqui a venda com Exonerâneo, nome do meu filho. Quando você for lá no dashboard e disser sim, ele vai criar nova loja aqui, ó, a loja 4. Olha que legal. Lá embaixo aparece o Exonerâneo Júnior, R$1 milhão, a venda dele. E ele vai ter que aparecer aqui também. Na verdade, aqui já fica em ordem alfabética. Aqui, ó, Exonerâneo. Tudo bem? Então, tá aí. Essa era a nossa proposta. Levar para você conhecimento de verdade. E nós temos aqui, antes de terminar, falar sobre a aula de amanhã, né? E falar que amanhã nós vamos ter muitas novidades. Amanhã nós vamos ter o fluxo de caixa. Vai interessar muito quem trabalha na área financeira. Não vai ter macro, não vai ter dashboard, mas vai ter um fluxo de caixa projetado
com o cenário aí de crise do Covid-19 e dos gafanhotos que estão vindo lá da Argentina para cá também, né? Só falta agora o Thanos descer para esculhambar tudo, mas tá tudo tranquilo. Então amanhã nós vamos continuar a nossa live, levando sempre informação de qualidade para você, que esse é o nosso propósito. E eu sei que eu sou muito repetitivo com o negócio do curso, mas é porque no nosso curso aqui, nas 24 horas, nós damos o gás, nós temos 2 ou 3 monitores sempre para ajudar você a ter esse suporte que é fundamental. Tem só mais uma informação aqui, está chegando. Queria agradecer a todos. Essa aula vai ser disponibilizada depois, para quem chegou depois. Não é rimando não, tá? Essa aula será disponibilizada posteriormente para quem chegou depois, não perder nada. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Quem ficou até o final, grande abraço, tudo de bom. Até a próxima.